que a própria Lucimere falou, olha, eu chego no posto de saúde, às vezes eu não consigo, não tem médico, às vezes o profissional ali não tem um tempo disponível, às vezes não é tão simpático, não é tão interessado em informar muita coisa, aí você sai, às vezes, com mais dúvida. No pronto-socorro é até pior, não é mesmo? Então, o que a gente pensou? Vamos criar alguma forma de ajudar as pessoas, né? Olha onde vocês estão. Tem vários lugares do país, todos, cada um com suas dificuldades, mas a gente consegue, através desse meio, como hoje nós estamos fazendo, entregar uma informação que pode, muitas vezes, ajudar vocês a acertar e diminuir aquela coisinha que, às vezes, por a gente não saber, acaba errando, né? Porque, às vezes, a gente faz um remedinho que não funciona, gasta dinheiro, não é mesmo? Às vezes, a gente faz deita a criança quando ela não pode deitar de qualquer forma, porque o narizinho está entupido, tem que levantar a cabeceira, parece pouquinho, mas essa informação ajuda bastante, porque se a criança estiver deitada com o nariz entupido, ela pode engasgar, ficar faltando ar. Então, é muito importante todas essas informações que nós trazemos para vocês. Então, depois de tanto tempo na prática, a gente resolveu trazer para vocês esse material, tá? Que ele vem em forma de vídeo, né? E em forma de aula e de um material escrito. Então, ele está trazendo um conteúdo bastante rico. Na história, nossa, os nossos pais falavam assim, nossa, não tem nenhum manual que explique essas coisas, o que fazer aquilo, como que eu resolvo isso, né? Então, baseada nessa história, nessas evidências de que as dúvidas eram bastante, a gente trouxe a ideia de trazer um manual das crianças para vocês. Então, isso que nós estamos fazendo agora é um material em vídeo, né? Nós estamos gravando hoje para que traga ajuda para bastante pessoas, informações claras, sem aqueles termos técnicos que muitas vezes dificultam mais do que facilita o entendimento das coisas, né? Dos problemas de saúde que nossos filhos têm, ok? E a ideia é ficar mais próximo de vocês, para tirar as dúvidas e auxiliar no dia a dia, tá bom? Então, nós temos agora à disposição de vocês o Manual das Crianças, que hoje nós vamos apresentar em mais uma aula, tá bom? Eu peço a vocês que deixem desligado o microfone, tá? E anotem as dúvidas que vocês tiverem, tem bastante gente com criança pequena, provavelmente vocês vão ter dúvida em relação àquilo que a gente vai apresentar, tá bom? E aí, no finalzinho, a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Ok? Vamos lá? Então, hoje nós vamos apresentar o tema Síndrome do Bebê Chiador. O bebê chiador, ele é uma criança que tem menos de 2 anos de idade e que apresenta um chiadinho no peito, que vem recorrendo, ou seja, vem se repetindo ao longo de um certo período de tempo. Muitas vezes depois do primeiro episódio, que lá nós chamamos de bronquiolite. Esse bebê, menos de 2 anos de idade, ele vai ter uma doença que nós vamos caracterizar como a síndrome do bebê chiador, ou simplesmente bebê chiador, tá bom? O que acontece? Nós vamos ver numa historinha como que acontece no dia a dia da vida de muitas pessoas que têm um neném com um bebê chiador. Então, nós temos a Juju, essa menina linda aí, né? Que tem um irmãozinho de 7 meses, que é o Otávio. O Otávio, ele é bebê chiador, como de vocês aí. E aí, ele diz, enquanto ele precisa de uma bombinha da crise, o médico receita lá o salbutamol. Só que o nosso amiguinho, ele precisou, em algum momento, internar. E onde que ele internou? Numa UTI pediátrica, porque ele ficou com uma falta de ar. À noite, ele ainda apresenta, depois de ter tido alta, ainda um pouco de tosse. A irmãzinha dele, a Juju, tem asma e, quando tem crise, também usa os spray de salbutamol. Agora, já passado algum tempo, com 5 aninhos, essas crises são menos frequentes. Só que o nosso Otávio, pouco tempo atrás, voltou a ficar cansadinho, com bastante tosse, procurou o atendimento novamente e, imagina, precisou ficar internado de novo. E nessa internação foram 22 dias. Imagina, lá no hospital, de novo, a mãe
afastado do seu ambiente de casa, criança fora de casa, no ambiente hospitalar, e depois tendo que passar por risco de vida ou morte, e por 10 dias. Foi a história do Otávio. E é a história de muitas crianças com essa síndrome de Bechdel. Temos aqui uma outra historinha, a do Ricardinho, que tem 1 ano e 2 meses. Esse neném está tossindo há 2 meses, todas as noites, aquelas crises de tosse. Várias vezes a mãe vem levando meu amigo aí ao pronto-socorro, porque as tosses são muito frequentes. Chega lá, o doutor, ou, quando não vai no pronto-socorro, na farmácia, passa os nossos xaropes para tentar melhorar. Infelizmente, não resolve. Todas as vezes que tem a crise, então, o Ricardinho acaba precisando de fazer o sprayzinho de salbutamol. Não é isso que acontece na medida de vocês? Quando tem as crises de tosse, chiado no peito, algum outro profissional mais experiente ou com mais conhecimento acaba orientando, mesmo no pronto-socorro, a usar uma bombinha de corticoide. No caso do Ricardinho, passou o Clenil para fazer todos os dias. Só que a sua mãe acabou não fazendo. Primeiro, porque ela não sabia o que tinha, neném. Então, não acreditou, não levou fé naquela orientação. E o que aconteceu com o Ricardinho? Uma nova crise ele teve, foi uma crise grave, acabou indo para a UTI. Passando por uma nova situação, como do caso do Otávio, entre a vida e a morte. Seu filho de 4 meses está chiando o peito, está tossindo, de vez em quando tem falta de ar, no mês passado teve internado. Sua filha, que tem 11 meses de idade hoje, está com tosse, catarradinha, que é a tosse produtiva, tem um chiado no peito, tem a coriza, até a febre, que está durando já 3 dias, e muitas vezes fica sem saber o que fazer, porque é gripe, mas está chiando o peito, o que eu faço? Muitas vezes, muitas mães, muitos pais não entendem, né? O que acontece? O que meu filho tem? Sua filha de 9 meses, então, está tossindo há 2 dias, está com febre, chiando o peito, está com falta de ar. No mês passado, teve internado por 2 dias com o mesmo problema. Também não entende o porquê. Não é assim que acontece, muitas vezes? Então, um bebê chiador, vamos entender que é uma síndrome, porque acontece uma série de situações que as crianças, menos de 2 anos, vão se manifestando por conta de uma inflamação por meses nos brônquios, localizada nos brônquios do neném. Produz tosse encatarradinha, que é a tosse produtiva, e às vezes vem uma tosse instalada, persistente, e vem acompanhado de um chiado no peito que os médicos ouvem, que o enfermeiro ouve, e que frequentemente está presente no pulmãozinho das crianças durante as crises. Às vezes, as crises, quando um pouquinho mais intensas, ela vem associada à falta de ar. E esses sintomas vêm aparecendo com frequência, alguns casos até todos os meses. Imagina, que tormento na vida dos pais. Mas aí, existe a situação que nós estamos encontrando no pronto-socorro. Do lado de cá, nós, médicos, o que estamos observando? Que os bebês chiadores estão chegando muito, muito graves. Muitas vezes necessitando de internação e algumas vezes precisando de internação na UTI, ou seja, correndo risco de morte. Por quê? Uma das situações é essa, falta de conhecimento dos pais e das pessoas que cuidam das crianças, os cuidadores, né? Os avós, tios, os que têm a tutela da criança, muitas vezes não sabem o que é isso. E não sabem o que fazer. A poluição ambiental, né? As indústrias perto, tem cidades que tem muita poeira, que tem muito pó, que tem muita indústria, né? Tem muita poluentes no ar. O cigarro é um fator muito importante para causar inflamação nos pulmõezinhos das crianças, menos de 2 anos, então é um fator desencadeante das crises, tá? Não importa se está fumando lá fora, dentro de casa, indo para dentro de casa, a nicotina do cigarro contamina o ar, o cabelo, a roupa da pessoa, acaba atingindo o pulmãozinho do neném, irrita os pulmões, causando tosse. Algumas situações, às vezes, são
possíveis serem prevenidas, e uma dessas é das crises de bebê chiador. Mas os pais não sabem disso, ou não compreendem ainda, ou não acreditam nisso, acabam não usando. E por não usar, as crianças acabam tendo muitas crises, algumas muito graves. E muitas vezes é que não percebe, né, que a crise é grave e não toma nenhuma providência rápida. Então, o neném, quando chega no pronto-socorro, já chega muito grave, tá? Bem, vamos entrar agora, para quem ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, a entender as vias respiratórias do neném, tá? Então, todos nós sabemos que está ali o narizinho, por onde entra o ar entra pelo nariz, passa pela garganta, na partezinha de trás, que a gente chama de faringe, que é a garganta, depois chega na laringe, onde é a corda vocal, ali tem para produzir a voz, o ar passa pela traqueia, que é esse caninho aí, parece cheio de anéisinhos, e depois distribui para os 2 pulmões, mas através da onde? Dos brônquios, que parecem uns caninhos, né? Onde eles terminam umas bolinhas, que a gente chama de alvéolos. É ali que o ar chega até o sangue para poder distribuir para todo o organismo. Então, o oxigênio que chega no nariz, ele chega até lá no finalzinho, e para chegar à corrente sanguínea e distribuir para o organismo todo da criança, ele precisa passar por todas essas partes com um caninho bem aberto, né? Que esses caninhos, que são as vias respiratórias, ele é aberto, funcionando muito bem. Então, o que acontece? O arzinho vai entrando, vai passando por todas essas partes e vai chegando lá no final, e esse oxigênio que chega lá, ele vai passar para a corrente sanguínea, né, que o sangue está correndo ali pertinho, vai pegar o oxigênio e vai entregar para todas as células que o organismo tem. Então, esse ar que vai chegando, ele precisa encontrar as vias aéreas, o pulmãozinho limpo, né, sem inflamação, sem obstáculo nenhum. Mas acontece que existe uma inflamação na síndrome do bebê chiador, que faz com que aconteça uma dificuldade do ar entrar. Lembrando aqui que a inflamação, ele causa isso aqui que acontece no dedo de uma criança, por exemplo, quando machuca. Quando ela machuca, ela causa uma inflamação. Na inflamação, fica um inchaço, fica vermelho, e muitas vezes sai uma aguinha, né? Então, isso que vai acontecer lá nos brônquios. Ele vai ficar inchado, vai ficar vermelho e vai ficar com uma aguinha saindo, né? E isso vai causar o quê? Vai causar uma inflamação, diminuindo a passagem do ar. Então, lá em cima, o brônquio que está normal, ele está aberto. Isso é o normal, o ar entra bem. Mas embaixo, quando está inflamado, ele acontece que ele diminui esse calibre e tem catarro, então, causado pela essa inflamação. O catarro mais a inflamação, ele diminui o calibre da via respiratória. O ar que estava entrando e saindo lá em cima, bonitinho, com o brônquio normal, agora ele inflamado, ele entra menos. Então, se entra menos ar, o que acontece? A criança vai sentir falta de ar. Então, o ar vai estar difícil de entrar, por conta da inflamação. Então, é uma verdadeira bronquite que acontece no bebê chiador. Muitas vezes, essa bronquite do bebê chiador, ele é causada por vírus, não só por vírus, mas é o que é mais frequente. O vírus entra pelo narizinho, pela garganta do neném, entra lá na garganta, passa e chega até os brônquios, né? E lá ele causa uma inflamação, inchaço, vermelhamento e produz catarro, né? Com a inflamação, o ar entra difícil e produz, então, a inflamação, né? Que a criança começa, então, por conta disso, a produzir tosse, sentir falta de ar e o chiado no peito. Por que o chiado? Porque o ar, quando passa por um lugar fechadinho, ele produz um som. Esse som a gente entende como chiado. Nós chamamos também esse chiado de sibilo. O sibilo nada mais é que o ar passando por uma coisa que está bem fechadinho. E está fechadinho porque está inflamado. Entenderam? Vamos seguir. Os sinais e sintomas de uma criança que começa a ter crise de chiado no peito, porque ele é um bebê chiador. Primeira coisa que vocês vão perceber, ele vai começar a ter uma alteração de humor, né? Ou ele vai ficar mais irritadinho,
choroso, sonolento, né? Vai diminuir o apetite, né? Vai ficar mais sonolento, vai querer ficar mais no colo, não é mesmo? E às vezes vem com febre, e fica com abatimento, pouco ativo, desanimadinho, não é mesmo? A febre às vezes é alta, dependendo do vírus, né? Tem vírus que causa febre alta. Nós temos uma aula sobre febre e que é muito esclarecedora sobre isso também, tá? Na oportunidade, assista os vídeos lá, que pode esclarecer um pouco mais sobre como é que é a manifestação da criança com febre. O vírus causa, então, a febre, uma média de 3 a 4 dias, mas nesse período, quando a criança ele é um bebê chiador, ele tem uma predisposição a inflamar os brônquios, ele, além dos sinais de gripe, ele vai ter chiado e tosse bem catarradinha, tá bom? Que na gripe o catarro é só no nariz e na garganta. Quando o bebê é chiador, ele tem uma inflamação que atinge nos brônquios e a tosse é bastante acentuada, pior à noite, né? Ela é estalada, é uma tosse espasmódica, aquela tosse estalada. A tosse produtiva é aquela tosse que é catarradinha, para a gente ouvir a distância, não é mesmo? Quando a gente chama de tosse paroxística, aquela tosse que parece coqueluche. Tosse, 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 a criança parece que vai engasgar, parece que vai vomitar. Essa é a tosse paroxística que o bebê chiador também tem. Então, ele tem tosse com catarro, ele tem tosse instalada no ar persistente, ele tem tosse paroxística que causa ânsia de vômito, e tudo isso piora à noite e pela manhã. Essa tosse paroxística é aquela tosse que reforça bastante a preocupação nossa de a criança estar aumentando a intensidade da inflamação, porque muitas vezes vem com catarro, muitas vezes vem com falta de ar, e vem a criança piorando à noite, né? Principalmente naquelas noites mais frias, noite de inverno, por exemplo. E aí começa a aparecer os sinais de falta de ar, né? E agora é importante vocês terem bastante atenção a esses sinais de falta de ar, porque são sinais de alerta de gravidade de quando o bebê está em crise. Então, ele tem um batimento do nariz, ele abre e fecha, ele tem afundamento aqui, ó, do pescoço, que a gente chama de fúrcula, ele tem as covinhas entre as costelas e abaixo da costela também, tá bom? Como se estivesse afundando. Isso significa que a criança está respirando com falta de ar. Isso é um sinal de gravidade. Quando o neném tiver esse sinal de gravidade, tá vendo a costelinha, a covinha? É sinal de que eu tenho que levar meu filho para o pronto-socorro para receber a medicação e o oxigênio para ele sair dessa crise. Senão a crise fica muito grave, e se ficar muito grave, ele vai ficar internado e podendo ficar internado no UTI. Então, eu preciso desse conhecimento. Eu preciso observar meu filho. Olha esse neném, tá? Que está no vídeo, dá para a gente ver a respiraçãozinha cansada, né? Ele já está no hospital, já pegou acesso, ele vai para o oxigênio agora porque ele está cansadinho, tá? Se reparar, ele está pálido, está desidratadinho, a gente vai precisar hidratar para sair dessa situação e já está com o quadro adiantado da inflamação nos brônquios, entendeu? Então, isso é uma crise de bebê chiador. Ora, imagine essa crise agora, olha como está afundando, é um afundamento profundo, bem acelerada a respiração, esse neném está grave, tá vendo? Então, isso que a gente tem que evitar dessa situação chegar a esse ponto. O neném grave, como está desse jeito, ele tem grande chance de ir para uma UTI, entenderam? Então, eu preciso saber o momento certo de levá-lo para o hospital, saber o que eu tenho que começar a fazer para não chegar a esse ponto, ok? E aí é que os pais ficam naquela dúvida. Meu filho tem tosse, tem catarro, tem chiado, toda hora ele está à noite tossindo, faz 2 meses. Será que ele tem, né? Será que eu faço, né? Passo noites acordado com a criança tossindo, exaustos, né? E fica sempre a mesma dúvida, né? Gera cansaço, desgaste físico, né? Mental, muitas vezes até conflito dentro de casa. Ah, eu faço isso, deu certo, mas você não faz nada certo. Não é isso que acontece? Tudo é culpa sua. O que acontece? Ah, é a melhor forma de resolver? Será que não é melhor a gente sentar, aprender com quem pode nos ensinar,
Será que a gente tem um material que a gente pode utilizar para nós aprendermos, para nós aproveitarmos cada momento da nossa vida melhor com nossos filhos, sem passar por esse aperrenho, por esse aperto? Então, vamos sentar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, o que os pais podem fazer para evitar de estar entrando no pronto-socorro lotado, num pronto atendimento lá, onde, de repente, passa horas, muitas vezes chega lá, a criança cansada e a notícia do médico é que a criança vai ter que internar, não é mesmo? Olha que transtorno, olha que desespero muitas vezes, né? Então, o que é possível fazer? Bastante coisa, meus amigos, mas são coisas simples de fazer. Faço para cada um de vocês poderem fazer. Então, nós temos 7 passos para serem executados, principalmente naquele momento que a criança está tossindo, tá bom? Então, quando a criança estiver com crise, é importante, mesmo antes, tá? Posicionar adequadamente a criança para deitar, principalmente se for um neném pequeno, fazer uma boa higiene nasal, eu vi que muitas pessoas fazem, tem que fazer mesmo com bastante frequência, tá bom? Nos dias secos é importante, hidratar bem a criança, quando ela está tossindo, quando ela está chiando, quando ela está cansada, ela desidrata. Então, é muito importante manter bastante líquido, ofertar uma alimentação, mesmo que a criança não coma, tem que ser feito com uma frequência aumentada, em pequenas quantidades, com bastante motivação, estímulo para a criança comer direitinho, tá? Não deixar de mamar no peito, nunca, tá bom? Se tiver com febre, se tiver com dor, dá um remedinho para febre, para dor, fazer inalação com os vapores úmidos, tudo isso a gente vai detalhar agora, tá? E fazer medicamentos que serão orientados para ser feito na crise e para evitar a crise, tá bom? Vamos lá. Então, uma das coisas importantes, na hora de deitar, essa posição, por mais bonitinha que seja, é uma posição perigosa, tá bom? Porque neném deitar de barriguinha para baixo, tossindo, com o nariz entupido, às vezes, ela vai vomitar, pode engasgar e pode ter uma respiração parada, ela pode ficar roxa, e engasgar e vomitar. Então, essa posição do neném, embora seja bonitinho, não é uma posição adequada, tá bom? Qual é a posição adequada? Cabeceira elevada, tá bom? O decúbito da criança, ela tem que ser levantada. Então, o decúbito é a criança deitada. Ela deitada de costa, barriguinha para cima, com a cabeceira elevada, com o travesseirinho colocado embaixo do colchãozinho, ou um travesseirinho anti-refluxo, como às vezes tem lugares que vende, né? Mas que o travesseirinho vai até o final das costas, para que não dobre o pescocinho da criança. Essa posição diminui a tosse, ele respira bem, diminui o engasgo e o vômito se a criança tossir, tá bom? Então, essa posição está correta, tá ok? Dormir com a cabeceira da cama elevada. A criança vai dormir menos e os pais também. Lavar o nariz, olha aí. Não é jogar conta-gota, é fazer um jato com soro e tirar mesmo aquele catarro. Às vezes a criança chega para a gente, com aquele catarro, aquele grosso, sabe? Duro, que não passa nada, nem um filezinho de ar. A criança vai sentir falta de ar, vai dormir mal, vai deitar, vai tossir a noite inteira. Então, precisa lavar o nariz, tá? Mas precisa ter o cuidado desse soro que for jogar no nariz, ele ser um soro com temperatura amena, não pode ser gelado, tá bom? E outra coisa, nunca lavar o nariz com a barriguinha cheia, beleza? Ela tem que ser com a barriguinha vazia. Então, tem que ser antes de mamar, antes de dormir, tá bom? E antes de qualquer necessidade, enquanto tiver com o nariz entupidinho. Então, nunca com a barriguinha cheia, tá bom? Boa hidratação, como nós falamos, dá de pouquinho em pouquinho água, um suco que a criança puder tomar. Se ele não mama no peito, já pode dar o leitinho para ele. Mas lembrando, se ele tiver em crise de tosse, deixa a tosse passar, ameniza a tosse, depois dá alguma coisa para ele tomar ou comer, tá bom? Mas é importante manter uma boa hidratação, mais do que o de normal quando ele tiver com tosse, ok? Vamos lembrar que a hidratação ela tem que ser feita frequente, e a amamentação é fundamental nesses momentos, tá? Primeiro que vai hidratar o neném, vai fornecer a alimentação e caloria que ele precisa para vencer a doença que está se instalando, e é importante porque ele tem anticorpo, vai proteger o neném durante essa fase do primeiro ano, que é a mais importante quando aparecem mais frequentemente as crises do bebê chiador. Por quê?
Porque nessa fase, como o neném tem uma imunidade menor, ele fica mais vezes gripado ou resfriado, que são os agentes que mais causam as crises. São as gripes ou esse resfriadinho. E é no primeiro ano que mais acontece. Neném mamando bem no primeiro ano diminui muito a frequência das crises. É muito importante manter, tá bom? Para quem não tem como manter, pelo menos uma amamentação frequente e adequada, tá bom? Com orientação do pediatra, na medida do possível. A alimentação, quando é oferecida, principalmente no momento de crise, tem que ser feito o cuidado para diminuir a tosse, tá? Dar uma alimentação com uma quantidade pequena, fracionada, principalmente nas crises, não encher a barriguinha da criança, mas dar a pequena quantidade que ele vai poder comer com maior frequência. O que é maior frequência? A cada 2, a cada 3 horas, dá uma papinha, dá um lanchinho, dá uma fruta raspada, amassadinha, dá um leite, dá um mingauzinho, tá bom? Ele não pode ficar sem comer e sem hidratar, porque isso vai ajudar a resolver a doença no menor tempo, ok? Tomar um remédio, né? Somente se estiver com febre, estiver com alguma dor. Importante que a gente tenha as opções do dia a dia. Vocês sabem que tem as opções do paracetamol, do dipirona, do ibuprofeno, mas qual é o antitérmico, qual é o analgésico que eu vou usar com mais frequência? É aquele que eu já usei, já experimentei no neném, e ele respondeu bem. Então, se eu usei o ibuprofeno e respondeu bem, vou manter. Se ele tomou paracetamol e ficou bem, vou usar mais o paracetamol. A mesma coisa de pirona, tá bom? Lembrando aqui que o ibuprofeno não pode ser usado em crianças com menos de 6 meses de idade, tá bom? Só acima de 6 meses, ok? Então, antes de 6 meses, a dipirona e o paracetamol, tá bom? Vaporizômetro pode ser feito através de inalação com soro. Esse soro também não pode ser feito de forma gelada, então a gente tira da porta da geladeira o frasquinho de soro, deixa ali um pouquinho para não ficar gelado, ou esquenta em banho-maria, né? Você esquenta a água um pouquinho, não deixa ferver, pega o frasquinho fechado, coloca o frasquinho dentro da panelinha, que a água aqui já está quentinha, esquentou, você vai lá, abre, bota os 5 ml no aparelhozinho, né, naquele copinho, e faz a inalação. Esse vapor, como está na imagem, ele tem que ser branquinho e úmido. Então, ele penetra as vias aéreas, ele limpa o narizinho, ajuda a limpar a área respiratória, então ele modifica e deixa mais fluido o catarro, mais molinho, parecendo água. Então, se ele fica molinho, parecendo água, ele escorre pelo nariz, ele sai da garganta, e se ele sai esse catarro, ele diminui a tosse. Então, fluidificar, fazer inalação com soro é uma boa medida, principalmente nos dias quentes, os dias secos, perdão, ou quente também, tá? Para fazer com a inalação fresca, tá bom? Mas principalmente para o neném que tiver com muito catarro no nariz ou com muita tosse. Isso ajuda bastante. O vaporômetro no ambiente às vezes ajuda, tá? Nem todo mundo consegue, tá? Mas no dia seco eles ajudam a melhorar um pouquinho a intensidade da tosse. Bem, meus amigos, minhas amigas, né, também, principalmente, porque a maioria é mulheres aqui, né? Mas os pais estão de parabéns que têm vindo a participar também. A principal medicação para tirar o chiado, a inflamação do peito da criança do bebê chiador é o salbutamol spray ou inalado. Hoje em dia, tem sido muito eficaz usar o espaçador, que é essa câmera de borracha que tem uma máscara de um lado e onde se acopla o inalador, a bombinha, do outro lado, tá bom? Então, essa forma de fazer, ela é bastante prática, você injeta a medicação, ela entra na área respiratória da criança em questão de segundos. Então, a criança, mesmo que ela chore ali, ela consegue penetrar rapidamente uma quantidade boa do remédio em pouco tempo, o que nem sempre acontece com a inalação. Então, sendo feito direitinho, né, aplicado bem, você vai ter um efeito, às vezes, até melhor do que inalação. Principalmente se você comparar uma criança estiver chorando, fazendo inalação, muitas vezes o remédio nem chega direito no pulmão, tá? Então, a bombinha, com o espaçador, ele é bastante eficaz, embora fazer inalação direitinho, funciona bem, tá? Aí algumas pessoas perguntam, mas fazer inalação com a criança dormindo, funciona? Olha, não funciona bem, tá bom? Então,
preciso que a criança esteja acordada. Por isso, a gente usa o spray do salbutamol. Que dose que eu vou fazer para o meu bebê que tem entre 6 meses a 1 ano? De 3 a 4 jatos por vez. Você aplica, né, um jato. Antes você mexe, viu? Acopla lá no espaçador, aplica, com a máscara encostadinha no rosto da criança, você conta 10 segundos. 10 segundos. Depois você tira, mexe de novo, acopla no espaçador e aplica novamente, fazendo assim 3 vezes ou 4 vezes. Quantas vezes eu vou fazer? De 4 a 6 vezes ao dia. Isso vai depender da intensidade e frequência da tosse. Se ele está tossindo mais, eu vou fazer a cada 4 horas. Está tossindo menos, vou fazer a cada 6 horas, tá bom? Se a criança tem menos de 6 meses, eu vou fazer de 2, no máximo 3 jatos, tá bom? Da mesma forma, mexe, acopla no espaçador, aplica, conta 10 segundos, contou, tira, mexe, acopla, conta, aplica e conta 10 segundos de novo. A cada 4, cada 6 horas, você vai repetir o salbutamol, tá bom? E vai observando, ele vai tossir menos, está tossindo cada vez menos. Então, cada vez menos tossindo, eu vou espaçando o spray até parar de fazer, porque ele já parou de tossir, a crise já passou, tá bom? O salbutamol é a primeira medicação a ser feita, tá? Então, em forma de spray ou em forma de inalação, que, como nós falamos, nem sempre ele chorando, a criança chorando, consegue fazer muito bem. Tem criança que faz super bem, bonitinho, né? Então, para crianças pequenas, que têm menos de 2 anos ou menos de 12 quilos, que dose que eu posso fazer inalação em casa? Faz com 10 gotinhas do salbutamol, que é o Aerolim, mais 5 ml do soro, que não pode estar gelado, fazendo a cada 6 ou a cada 4 horas, da mesma forma. Quanto mais frequente, a cada 4 horas. Menos frequente, a cada 6, tá bom? For melhorando, você vai tirando para fazer direitinho até terminar. Algumas crises, às vezes, chegam aqui para a gente, né, no pronto-socorro, com mais intensidade. Às vezes a criança já está tossindo há 3, 4 dias, ou um pouquinho cansadinho. Então, como é uma inflamação, eu vou usar anti-inflamatório que atua na área respiratória do bebê. Esses remédios a gente chama de corticoides. Alguns de vocês já devem conhecer. É a prednisolona ou a prednisona, que são mais usados, tá? Encontrado em qualquer farmácia com muita facilidade. Eles têm em forma de comprimidinho, mas para criança pequena, a gente usa em suspensão. Suspensão é aquele xarope, tá bom? A gente faz uma dosagem conforme a orientação do peso, do tamanho da criança. Mas aí é preciso que o médico avalie a dose certinho para o seu bebê, tá bom? Nesse caso, a crise para usar o corticóide já é uma crise que já está um pouquinho mais avançada, está um pouquinho mais intensa, então precisa de uma avaliação médica. Aí o médico provavelmente vai passar o corticoide, tá bom? Mas em casa, é o salbutamol, é o Aerolim que eu vou fazer, tá bom? Se não saiu, se não melhorou do jeito que eu esperava, vou procurar um médico para fazer uma avaliação e esperar que talvez acerte uma dose do salbutamol e que, de repente, passe um corticoide para diminuir a inflamação. Por quanto tempo eu vou usar? Por 3, por 5 dias, é o máximo, tá bom? E aí vai desinflamar o pulmãozinho da criança, vai diminuir a tosse e vai diminuir o chiado e a falta de ar, tá bom? Aqueles remedinhos são remédios que nós falamos que é para crise. Existem os remédios que são para evitar a crise, que pode ser utilizado em forma de bombinha, com espaçador, tem em forma de cápsula, tem várias apresentações, tá? Alguns talvez tenham já começado a usar. Quando aqueles que precisam usar esses remédios, tá? Quando as crises foram muito frequentes. Como que é crise frequente? Quando o neném tem crise todo mês. Se o neném tem crise de chiado no peito, o bebê chiador está tendo crise todo mês, ele precisa de usar algum desses remédios que previne as crises, para usar durante 3 a 6 meses, alguns casos, até 1 ano de idade. Até 1 ano, perdão, tá, de uso. Então, precisa avaliar direitinho com o pediatra ou com um especialista, um pneumologista, se o seu bebê vai precisar usar esses remedinhos para não ter mais crises. Quando que eu vou achar que meu bebê precisa? Quando as crises estiverem muito frequentes. Se as crises são muito frequentes no inverno, nos dias frios, durante o inverno vou precisar usar.
tá bom? Os nomes deles são os mais diversos. Eu não vou colocar aqui para não confundir, mas depois a gente, não tirar dúvida, a gente pode esclarecer com mais profundidade, tá bom? Qual o nosso propósito de tudo isso? É orientarmos vocês para que não chegue a essa situação, que o filho de vocês não precisa internar. Quando que não vai precisar internar? Quando eu sei o que fazer lá em casa, quando eu vou botar o neném para posicionar direitinho, quando eu vou hidratar ele bem, fazer ele alimentar bem, quando eu vou tirar ele da situação de evitar de ele ficar gripado, né? Então, isso, fazer o remedinho, o salbutamol da crise, tudo isso vai tirar o neném da crise, e principalmente de uma crise possivelmente grave. Se ele estiver grave, tem que procurar o protocolo, não tem dúvida. Mas tudo que eu tenho que fazer é evitar que o meu neném chegue a esse ponto, a uma situação de gravidade que eu preciso ficar no hospital, numa situação de grande desconforto, né? E gravidade. E é isso que a gente não quer, com certeza nenhum de vocês quer. Mas para fazer isso é preciso que a gente haja, que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha informação, tá? E é isso que nós estamos conversando hoje para ter informação. E quanto mais informação, mais eu vou ser capaz de agir em benefício do meu filho, em benefício da minha família. Uma das principais medidas de prevenção é evitar que seu filho entre em contato com um adulto, com uma pessoa doente, que esteja tossindo, que esteja com catarro no nariz, esteja espirrando. Eles têm que ficar distante dos seus filhos por pelo menos 1,5 m, 2 metros, ok? Porque menos dessa distância, em contato com esse catarro, que um adulto tossiu, espirrou ou não lavou as mãos, dentro de 1 a 3 dias, seu filho vai ter gripe ou resfriado e vai ter uma crise de tosse, chiado no peito, que se não fizer nada, vai encontrar a porta do hospital. Compreenderam? Então é importante evitar o contato com pessoas doentes. Isso é ponto, tá bom? Seja onde estiverem, em casa, na rua, no hospital, na sala de espera, no elevador, no shopping, esteja distante de pessoas doentes. Se alguma criança, se algum adulto, se uma criança maior quiser tocar ou se aproximar do neném, eles têm que estar com a mão limpa, né? Um álcool gel passado nas mãos, ou estar saudável, não estar doente, tá bom? E quando tiver com tosse, com catarro, está usando as medidas de prevenção que a pandemia nos ensinou, porque a máscara funciona para evitar que o catarro chegue até o neném. Então, se tiver gripado, se estiver doente, se estiver com resfriado, tem que usar máscara, tem que proteger as crianças pequenas, para não adoecerem. Mesmo as pequenininhas, que logo quer chegar perto, tocar o neném, né? Então, lavar o narizinho, lava a mão, passa o álcoolzinho em gel, né? Se estiver tossindo, não se aproxime, até melhorar, isso vai levar uma semaninha, 5 dias, tendo ficado boa, você volta a brincar com o neném, lava as mãos e não aproxima-se do neném quando estiver doentinho, fica na casa da avó até passar a gripe, tá bom? E as crianças têm que logo cedo aprender, né, gente? Porque essa é uma medida tão importante que a gente ajuda a nós, a nossa família e a de muitas outras pessoas. E são medidas fáceis, tá? Porque em qualquer posto de saúde, qualquer pronto atendimento, eles estão entregando máscara de graça. É só chegar lá e pedir. Uma coisa que nós já falamos, é fundamental evitar o contato com a nicotina do cigarro, que ele inflama muito o pulmãozinho das crianças, causando crise de tosse, principalmente se for um neném que tem bebê, que tem chiado no peito, se for um bebê chiador. Uma coisa importante, fundamental, tá? Ter um acompanhamento médico. O pronto-socorro, o pronto atendimento não faz acompanhamento. Se o posto não tiver tendo médico, se não tiver um pediatra, precisa cobrar, tá? Exigir isso. Precisa ter médico para atender a criança. A criança, os primeiros 6 meses, no mínimo, tem que ter avaliação médica da equipe médica uma vez, pelo menos, por mês, tá? E a cada 2 meses, depois dos 6 meses. Mas se a criança tiver algum problema de saúde, se ele é um bebê chiador, tem até que ver mais vezes.
tem que atender, o pediatra no posto tem que atender o neném, inclusive na crise, porque ele já conhece a sua história, já conhece a história de vocês, pode ajudar, pode entender a dificuldade que vocês estão passando, orientar melhor a medicação, enfrentar os problemas, ajudar a conseguir os recursos que vocês precisam. Então, o médico, ele é um agente de saúde muito importante que pode ajudar muito vocês, né? E não é só para passar remédio, tá bom? O médico tem que ser amigo da família de vocês. Olha, vou falar de uma coisa que talvez seja um pouco polêmica, porque os pais precisam trabalhar, né? Mas o bebê, como falei, ele tem uma imunidade ainda não madura, né? É muito imaturo a imunidade da criança. Então, os bebês que menos de 1 ano de idade entram na creche, eles vão ficar mais gripados, mais resfriados, né? E com isso, aumenta a frequência das crises dos bebês que são chiadores. Então, o bebê chiador vai sofrer muito quando entrar na creche. Entrou na creche, é batata. Primeira, segunda semana, o neném já começa a tossir, chegando em casa cansado, não é mesmo? Então, assim, se puder evitar, na medida do possível, né, vamos tentar evitar. Outra, cuidado, né, para o neném não entrar em crise. Limpar os brinquedos das crianças, tá? Passar um álcoolzinho gel, lavar com detergente, passar uma aguinha, um pano úmido, né? Para que o vírus, a bactéria que está nos brinquedos, eles desapareçam e não criem doença nas crianças. Porque a criança não tem jeito. Ela pega o brinquedo toda hora, bota na boca, né? Então, se o brinquedo, imagina, tiver contaminado, né? Tiver com bactéria, tiver com vírus que causa inflamação no bronco da criança, ele, ao botar o brinquedo na boca, não vai demorar poucos dias ele voltar a tossir, voltar a ficar resfriadinho. Então, para evitar isso, tem que fazer uma higiene dos brinquedos, tem que estar lá lembrando, né? Vou fazer uma geral hoje, né? Uma segunda-feira, uma sexta-feira, dá uma geral em casa, limpa os brinquedinhos para ficar com a família saudável, tá bom? Lavar as mãos, né? Não tem nem o que dizer, porque lavar a mão tem que ser uma rotina, todos os dias, com muita frequência, principalmente se a gente bota a mão na boca, no nariz, nos olhos, né? Em lugar que está sujo, né? Antes de comer, depois que vem do banheiro. Então, precisa ter um hábito de estar lavando as mãos, com água e sabão mesmo, tá? Não precisa comprar álcool gel. Lavou, limpou, tá? Belezinha, mas tem que lavar direitinho, tá bom? Uma lavagem boa tem que durar uns 30, 40 segundos, lavando, passando água e sabão, tá bom? Quando pode, né, a gente ajuda as crianças a aprender a usar também já logo cedo o álcool gel e a máscara quando tiver alguma gripe, alguma doençazinha, para não passar essa doença para ninguém. Lembrar que as vacinas da gripe, né, que as crianças a partir já de 6 meses já podem usar, tendo disponível nos postos de saúde em todo o Brasil, isso evitaria um grande transtorno, né? Lembrando que é importante consultar o pediatra, né, na medida do possível, para possíveis reações. No frio, agasalhar bem as crianças, né? Tem dias que faz calor, tem dia que faz frio, né? Nosso inverno está meio louco, né? Dependendo da área, da região do Brasil. Tem lugares que fica frio de manhã, quente à tarde, frio demais à noite, de madrugada. Então, proteger nossas crianças, tá bom? Um cuidado que é importante, tá? É lembrar que as crianças que mamam deitado, principalmente se mamam sozinhas, deitadas, aumenta muito o risco de causar inflamação nos pulmões, tá? Então, evitem deixar as crianças mamando sozinhas e mamando sozinhas deitadas. Não mamar deitado, porque aumenta o risco de parte do leite ir para o pulmão, causar uma inflamação e a criança começar a ter tosse e chiado no peito com frequência. Bebês pequenos, menos de 1 ano, né? Mamar e comer sempre sentadinho ou com a cabeceira elevada, tá bom? Nunca deitadinho. Sempre com a cabeceira elevada. Isso é fundamental. E a cabeceira elevada, olha, até o finalzinho das costas, tá bom? Sempre tossir de forma direitinho, né? Para não tossir em cima da mão, porque se não lavar a mão vai ficar contaminada, se contamina e contamina os coleguinhas, tá? Então, a orientação é tossir no antebraço. Lavar o narizinho, manter limpinho, né? Sempre, todo dia, com bastante frequência. Fundamental o aleitamento materno, reforçando de novo, né? Porque ele é fundamental para a vida inteira da criança,
uma boa alimentação. As mães que estão grávidas ou vão terem filhos, é importante manter uma boa alimentação, regrada, adequada, evitando alimentos artificiais. Manter uma boa alimentação do neném no primeiro ano também é fundamental para prevenir uma série de doenças, né? Nós tivemos, ao longo de nossas experiências, infelizmente, mães que às vezes não conseguiram dar os alimentos de forma adequada, ou porque não tinham os recursos, né? E a criança só mamava leite. O que aconteceu? As crianças ficaram muito anemiadas, e diante da anemia, portanto, que adquiriram, com alimentação só de leite, eles acabaram ficando com muitas doenças ao longo da idade, do primeiro ano, dos primeiros meses de idade, do primeiro ano, e aí não ganharam peso, e ficaram com muitas infecções, pneumonia foram a mais frequentes. Então, a alimentação saudável no primeiro ano é fundamental para enfrentar esses episódios de doenças, tá? Tão frequentes no primeiro ano. Bem, meus amigos, é importante a gente ter sempre um ambiente arejado, saudável, sair com as crianças com que a gente possa respirar um ar puro, né? Evitar lugares onde tem poluição, para a criança ter sempre uma infância saudável, tá bom? Que a gente possa realmente encontrar um caminho com o qual a gente possa, junto com as crianças, desenvolver essa fase da vida delas, que é muito importante, sempre acompanhando com um profissional de referência, né, de sua confiança, para que a gente tenha sempre uma família, não só a criança, mas toda uma família saudável, feliz, capaz de resolver seus problemas com muita capacidade e muita autonomia, tá? E que o conhecimento é fundamental, inclusive para salvar a vida do seu bebê. É isso, meus amigos. Lembrando aqui que a gente tem um curso para vocês. A gente falou uma parte do conteúdo sobre o bebê chiador, tem muito mais coisas nesse curso. São aulas em vídeos gravadas, tá? Que vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, onde vocês quiserem, tá? No celular, no computador. Podem assistir, poderão, inclusive, ter esse material para ler, né? No computador também, no tablet. É um livro que pode ser um livro de consulta para qualquer momento. Então, tá lá. É só acessar o Manual das Crianças, tá bom, meus amigos? Olha, fico muito satisfeito. Hoje, uma noite, que a gente se reúne para conversar sobre um tema muito importante, né? E vamos abrir, então, para as dúvidas e perguntas que vocês possam ficar à vontade para fazer, tá? Algumas pessoas já fizeram aqui, né? Bronquiolite é transmissível? Deise perguntou, né? Deise, o vírus que causa a bronquiolite, ele é transmissível sim, tá? Que no adulto, ele mantém um sintoma como de um resfriado, mas na criança pequenininha, que nunca ficou doente, ele começa um quadro de resfriado e desenvolve, na segunda, terceira semana, um quadro que a gente chama de bronquiolite, que causa inflamação sim. Então, o vírus que causa a bronquiolite, ele passa de uma criança para outra, ou de um adulto para outro. Só que no adulto, na criança maior, a manifestação de um resfriado. No bebê, é um quadro de bronquiolite que pode ficar grave. Denis falou também que o neném de 2 meses, para parar de lavar o nariz, porque é muito pequeno, imagina. Não, tem spray, tem seringuinha, é para lavar sim. Só que lavar com a técnica correta, né? Com a cabeceirinha elevada, jogar o jato, nunca com a barriguinha cheia, para o neném não engasgar, mas pode lavar sim, tá? Se você tem dúvida, procura um enfermeiro, um médico na unidade próxima da sua cidade, para lá e te orientar direitinho como fazer. Mas é importante lavar o narizinho sim, tá bom? Mesmo novinho. Sim, Fernanda perguntou, né, se pode usar o salbutamol quando o neném tiver com episódio de tosse. Fernanda, se o neném tiver a característica de tosse que nós falamos na aula, você pode usar e deve usar o salbutamol mesmo. Inclusive, por isso que a gente botou a dose aqui, para vocês já saberem fazer em casa, porque se tiver uma boa resposta, o neném ficar tossindo menos, né, e não chegar a ficar cansadinha, a tosse melhorar, vocês estão agindo certinho, né? Vai evitar aquele transtorno todo de ter que ir pronto-socorro, né? Vamos ver mais perguntas. Olha, às vezes, quando você injeta, Eliette, um soro no narizinho do neném, e às vezes o soro está sob uma pressão muito grande,
ou está frio demais, pode dar dor na cabeça ou dor no ouvidinho mesmo, tá? Então, assim, evita o soro muito frio, pode ser que tenha acontecido, tá? Ou sob uma pressão muito forte. Faça no jatinho, tá? Assim que você vai fazer um efeito bom, mas é para lavar mesmo. Tenha cuidado de fazer que vai dar certo, tá bom? Ah, Luiz, bacana. Fico feliz que você tenha aproveitado nossas aulas, tá? Mesmo que não tenha gripe, é para lavar o narizinho mesmo, Eliette. É importante, meus amigos, que a gente lave o narizinho, mesmo que o neném não esteja com o nariz tão entupido, porque quando está com ar seco, agora no inverno o ar está muito seco, quanto mais lavar, melhor fica, tá bom? Ele respira melhor, dorme melhor, e mesmo às vezes um catarrozinho só no nariz pode provocar tosse. E se tem tosse, atrapalha o sono da criança e o de vocês, não é mesmo? Então, previna lavando o narizinho com frequência, tá bom? Então, Thaís, se o chiado que você percebe, né, do bebê, ela diz que o neném quando está dormindo, ele faz um barulhinho, né, um chiado. Ela não sabe se é do nariz, se é do pulmão, né? Do nariz, quando tiver entupidinho, meus amigos, uma coisa que vocês vão perceber é que o neném respira com a boca aberta. Se ele está com um ronquinho no nariz, lá em cima, um ronquinho mais grosso, né? E ele está com a boquinha aberta para respirar, ele está com o nariz entupido, tá? Se ele está deitado, ele está tossindo, está respirando com a respiração acelerada, a tosse encatarrada, ele está em crise de chiado no peito. Então, faça lavar no narizinho e aplica os sprayzinho de salbutamol, tá bom? Não, não é regra você jogar o soro e sair para o outro lado. Por quê? Porque parte do soro que você joga, o soro pode sair, a criança engolir um pouquinho, tá bom? Então você joga o soro e parte vai sair, parte o neném vai engolir, tá bom? Olha, Thaís, o neném pequenininho de 1 mês, ele entope o narizinho com frequência, às vezes por causa de uma poeira, odores fortes, tá? Então, é importante lavar o narizinho, jogar um pouquinho de soro. Às vezes, na relaçãozinha com soro também ajuda, tá bom? Porque o pequeno entupimento atrapalha o sono e causa dificuldade para o neném mamar, tá bom? Já a senhora fala que o neném faz barulho chiado como se estivesse gripado, mas ele não está. Mas se ele tem tosse e o nariz não está entupido, e quando você deita, a tosse piora, o catarrozinho, parte do catarro está atrás do nariz, sim, tá? Então, de qualquer forma, lava o nariz. Mas ele passa o dia todo tossindo, à noite tosse bastante. Ele provavelmente o catarro está no peito também. Ainda mais se aquela tosse for uma tosse barulhenta, tá bom? Então faça a inalação, faça o salbutamol sim, tá bom? Olha, a Lucimeire perguntou: posso dar prednisolona que o médico receitou quando começar a tossir, ou quando começar a tossir tem que levar ao pronto-socorro? Lucimeire, então a intenção dessa aula é isso, é vocês terem mais informação para saber o que fazer, tá bom? Prednisolona é um anti-inflamatório, é um corticóide que você tem que evitar o máximo. Tem que fazer ele quando realmente você fez o salbutamol, lavou o narizinho, fez tudo aquilo que a gente falou que é para fazer, e você vê que não está melhorando. A criança está tossindo e tossindo cada vez mais, e aí faz a prednisolona, tá bom? Só porque ele está tossindo, você vai dar prednisolona, não, tá bom? Se ele está tossindo, se é catarradinho, se é tosse, 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 faz o salbutamol, lava o narizinho e vê se ele vai responder bem, tá bom? Gripado ou não gripado, faça isso, tá bom? O soro fisiológico, Thaís, tá bom? Tem frasquinho, flaconete de 10 ml e tem frasco de 100 ml, tá bom? O flaconete, se você encontrar, ele é mais barato. Você abre e usa por vez, tá bom? Porque o frasco de 100 ml, você abre, se você abriu, ele funciona, ele está disponível para você usar por apenas um dia. Então, se você bota na geladeira, você pode utilizar por uma semana. Agora, se você pegou um flaconete, abriu, você vai usar só aquilo, então é mais econômico, tá bom? Se não tiver, usa esse de 100, tá bom?
Se o neném tosse de vez em quando, faz uma inalação só com soro e lava o narizinho e vê se melhora, tá bom? Que de repente não é nada do pulmãozinho, ou um catarrozinho que está ali nas vias respiratórias. Muitas vezes resolve só com isso, tá bom? Lembrando de não usar soro gelado, tá bom? Então, Eliette, se o neném está tossindo muito, tá? Você não tem catarro, mas ele está respirando com a boquinha aberta, ele piora deitadinho para respirar, então o problema é no nariz, tem que ver se ele tem alguma rinite, se ele tem uma adenoide, que é aquela carne crescida no narizinho, que está atrapalhando a respiraçãozinha dele, tá bom? Aí tem que ver com o pediatra direitinho, examinar. Olha, a lavar o nariz e inalação são coisas um pouquinho diferentes. Quando você lava o nariz, você tira o catarro, melhora de imediato, tá bom? Mas você tem mais efeito, mais longo com a lavagem. Quando você faz a inalação, ele melhora, porque o catarro fica molinho. Só que o efeito dele é muito mais rápido. Então, você teria que fazer inalação com bastante frequência, mas ajuda bastante, principalmente no período noturno, à noite. Você pegar o neném e ficar jogando soro, às vezes, de madrugada, não é nem tão tranquilo. Então, faça a inalação à noite. Mas a lavagem do nariz antes de dormir é fundamental, tá bom? O que vai ser melhor? É o momento. Se nesse momento tem catarro, joga soro. Se é no momento de que o neném está só roncando, aí faz uma inalaçãozinha, tá? O Daniele perguntou assim: o meu bebê está com chiado no nariz, tá roncando o narizinho, tá com obstrução, né? E ele está tomando antialérgico, então provavelmente ele tem alergia, né? Deve ter uma rinite alérgica. Está lavando com soro, né? Ele pode fazer vacina? Pode e deve fazer, tá bom? Sem problema nenhum. Teria problema se ele tivesse com febre alta, que você não saberia se é da vacina ou alguma doença, ou se estiver fazendo uma dose de corticoide, de prednisolona muito alta, que não é o caso, tá bom? Então, se ele estiver usando antialérgico, pode vacinar, tranquilo. E quanto mais cedo, melhor, viu, Daniela? Ah, o Dedeu Santos falou aqui para a gente uma notícia até triste, né? Que o neném dele está internado nesse momento, e a segunda internação dele nesse mês, tá? Então, ele teve uma bronquiolite em abril, ficou 6 dias na UTI, e agora ele está internado de novo, entendeu? Olha, nós estamos rezando para o seu neném, tá? Força aí, tá bom? Você vê, né? Nesse momento, como é que essa informação que está chegando agora para você é importante, tá? Então, seu neném, provavelmente, quando sair, ele vai sair com a indicação de um corticóide para fazer a bombinha, para não ter essa crise, porque as crises que ele teve até agora são crises sérias, são crises graves, que estão gerando internação. Então, você não pode fazer com que ele tenha crise grave mais, não é mesmo? Então, vai precisar daquelas opções, alguma delas, para evitar de ele não ter mais crise. Então, esse conhecimento hoje é fundamental você ter, para que você saiba que o seu neném precisa usar uma bombinha para não ter mais crise. Conversa com o pediatra na alta, fala com ele qual é a bombinha que você pode começar a usar para ontem, porque lembrando uma coisa, viu? Quando você começa aqueles remédios, bombinha, né, para evitar as crises, a maioria desses remédios, ele só começa a fazer efeito depois de 2 semanas. Então, quanto mais cedo usar, melhor, tá bom? Então, o neném dele está cansado, né? Está cansadinho, né? Está cansadinho, e está nem conseguindo mamar, neném, né, dela. Então, isso dificulta mesmo. O neném cansado não consegue mamar mesmo, viu, gente? Então, é uma coisa séria, uma crise importante, tá? Vamos rezar para que o neném saia com tranquilidade, tenha muita saúde e não passe por isso novamente. Olha, Lucimé, se você está fazendo, o neném está engasgando, pede ajuda para ver como é que faz direitinho. Alguma coisa aí não está direitinho, tá? Alguma forma de fazer acabou resultando no engasgo, tá? Porque não é para engasgar, tá bom? Mas lavar o nariz não vai causar inflamação do ouvido, não, tá bom?
Fale o que falar, mas não cause infecção do ouvido, tá? Causar infecção de ouvido é mais provável se o neném mamar deitado do que lavar o nariz, tá bom? Não tenha medo. Fazer direitinho não vai causar problemas. Olha, o nome dos remédios são vários, viu? Porque pode ser que a um deles seja mais fácil você usar do que outro, tá? Mas eu não posso falar na frente do profissional, mas tem o fluticasona, tem a beclometasona, tem bastante opção, tá bom? É importante que você pergunte qual deles, tá bom? Mas, gente, as dúvidas que vocês tiverem aqui, traga essas questões para a gente lá nos comentários no Instagram. Quem não está dentro do nosso grupo, né, do Instagram, entre agora, tá? A gente vai ter à disposição o nosso endereço. Faça os comentários, traga os casos, né? Entendeu? Traga para a gente essa situação, como o neném está vindo, está acontecendo, se ele melhorou, né? As dúvidas que foi trazido, que persistem, né? O médico indicou beclometasona, funciona, não funciona, é bom. Traz essas dúvidas com a gente vai estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu só não posso indicar o remedinho porque precisa avaliar a situação do seu neném em particular, tá bom? Mas, com certeza, ele vai ter que sair da UTI, da enfermaria, ou da UTI, não sei se ele vai precisar, com um remedinho para evitar essas crises, tá bom? Que essa estadia dentro da internação hospitalar seja o mais breve possível, tá bom? Vamos torcer. E conte comigo o que precisar, tá bom? Ah, tá, Lucimeira. Então, pede ajuda, tá bom? Precisa ter segurança. Se fazer algo que você não se sinta segura, é importante que peça ajuda, tá bom? A gente vai produzir em breve um videozinho mostrando como faz a lavagem direitinho, tá bom? Mas, no seu caso, hoje, numa menor oportunidade, procure a unidade básica de saúde, converse com o enfermeiro que esteja mais disponível, pergunta lá, tranquilo, tá? Como é que eu faço a lavagem do meu neném? Lavagem do nariz. Tem seringa? Pode me dar uma seringuinha? Eles são super disponíveis, vão ajudar, vão te dar uma seringuinha para fazer, tá bom? Ah, então o neném já fazia Clenil. Mas o Clenil sob nebulização não previne crise, tá bom? Ele é para um momento de uma tosse laríngea. Mas para fazer, evitar a crise de chiado no peito, para o bebê chiador, tem que ser em forma de spray, viu, Dedeu? Ó, a Paula Bragança trouxe uma situação bastante interessante. O filho dela já é maiorzinho, já tem 3 anos e 8 meses, ele já saiu a fase do bebê cheador. Provavelmente já foi bebê cheador alguma vez, ou está tendo crise agora, depois de 3 anos, né? E é considerado já um paciente, né, uma criança com asma. Já tá com asma com diagnóstico há um ano, tá? E de abril para cá está tendo muitas crises. Então, Paula, você está tendo mais do que uma crise por mês, tem que fazer o tratamento preventivo, tem que fazer a bombinha com corticoide, muitas vezes são associados, tá? Ah, eu não tenho como comprar. O médico pode receitar, né, para as pessoas que não têm como comprar as medicações, encaminhar para o alto custo. O governo paga para as pessoas usarem essa medicação, mas é importante que o pediatra indique a bombinha adequada para que as crises a criança não tenha mais, porque uma dessas crises pode ser grave, não é mesmo? E lamento dizer, mas o COID-D, ele não é remédio inapropriado, tá? Você tem que fazer, sim, um aerolim, tá? Logo no começo das crises, se a crise ainda persistir, aí associa com prednisolona, em forma de xarope ou comprimidinho pequeno, tá bom? O Seretide é uma da bombinha para prevenir, tá? Se não está prevenindo, ou porque a dose é baixa, ou porque não está sendo feito da forma adequada, direitinha, aí tem que reavaliar junto com você, tá bom? Então, tira o COID-D, tá? Usa a prednisolona quando precisar. As crises estão muito frequentes. Então, teve internado em abril, com bronquiolite, teve outras crises, tá? Bronquiolite é só uma crise só, é quando é bebezinho. Quando é maiorzinho, passou de 3 anos,
o paciente, a criança já é asmática. E, de vez em quando, ela tem crise de tosse, né? Ó, e você também está dizendo que a criança teve sinusite. O que às vezes a gente desconfia que é uma sinusite, por trás, na verdade, é rinite alérgica, tá? Por que eu digo isso? Que muita, mas muita criança que tem asma, ela tem rinite também, tá? Como é que eu sei? Muitas vezes a criança tem tosse, né? Brinca, corre, pula, brinca e começa a tossir, é crise de asma. Ela coça o nariz, ela espirra, ela funga, ela deita, começa a respirar com dificuldade. Tem dor de cabeça, o nariz vive entupido, coça a garganta, tosse, coça o ouvido, isso é rinite alérgica. Dorme com a boca aberta, é rinite alérgica, tá bom? Criança com asma tem rinite também. Então, quando tem crise de asma, e eu não trato a rinite, a asma não melhora. Eu tenho que tratar as duas coisas junto. Talvez aí que esteja o problema, tá? Tem que tratar as duas coisas juntas. Não, não, Lucimere. Chiado no peito é uma inflamação que causa diminuição do brônquio, lembra na aula? E aí essa inflamação causa diminuição do calibre, o ar passa fininho. Então eu ouço o chiado, tá? Mas nem toda criança que está chiando o peito está com falta de ar. Quando que está com falta de ar? Quando tem aqueles sinais, aquelas covinhas. Aquilo ali é falta de ar. Respiração acelerada e covinha. É sinal de falta de ar, tá bom? A lavagem nasal é sempre muito bom, tá? Mas nunca deitado, nunca com a barriguinha cheia, tá? Não, não, Joana. A febre é muito frequente quando a criança tem crise do bebê-cheador, porque a febre é causada pela gripe. A gripe tem febre, o resfriado não tem febre, na maioria das vezes, quando tem é febre baixa. Mas normalmente a criança tem gripe, que tem tosse, coriza e febre, e quando o neném é bebê-cheador, a gripe ele desencadeia a crise. Então vem a tosse, o chiado no peito, além do sintoma de gripe, tá bom? Porque o bebê-cheador, ele não tem febre. Ele vai ter febre quando ele estiver junto à gripe, tá bom? Então, ele está tossindo há um mês, né? Olha, como falei, é uma inflamação crônica, é uma inflamação que está todo dia lá, o neném está com um pulmãozinho inflamado, e quase todo dia está tossindo. Ele tem um bebê chiador. Aí ele pega uma gripe, a gripe vem com febre, quando vem, tá? E aí vem o quadro piorando. Ele piora da crise e pode ficar cansado, chiando o peito, entendeu? E quando pega um resfriadinho, que vem sem febre, ele só piora, mas sem febre. Mas está tossindo, vem tossindo, não é mesmo? Então, Paula, se você está fazendo seretídeo direitinho, de manhã à tarde, e ele mesmo assim está tendo crise, tem que rever isso aí, tá? De repente, a dose do seretídeo está baixa, tem que aumentar a dose, entendeu? E aí é o pediatra, tem que avaliar direitinho essa situação, ou o pneumologista, tá bom? Ou fazer uma troca. Mas o seretídeo é uma boa opção, já é uma boa opção. Eu acho que tem que acertar só a dose, tá? E se ele tiver uma crise forte, tem que usar prednisolona mesmo, tá bom? Mas se você acertar a dose, não vai precisar usar prednisolona. E nem vai precisar a neném entrar em crise, tá? Então, talvez seja só isso aí para acertar. Ele tem rinite e tem adenoide. Então, se você trata, Paula, a rinite do seu neném, ele diminui a adenoide. Muitos otorrinos vão fazer tratamento da rinite. Às vezes tem que usar o corticóide no nariz, a bombinha no nariz, para reduzir, tá? Mas tem que tratar a asma e a rinite junto, tá bom? Se tratar a asma, não tratar a rinite, mesmo assim vai tendo crise frequente, tá bom? Sim, a bronquiolite só dá uma vez, tá? Outras vezes que estão o neném tossindo, chiando, é bebê chiador, menos de 2 anos. Se o neném tem 3 anos ou mais, não é bronquiolite, não é bebê chiador. É um neném que tem asma, tá bom? O COID-D, Paula, ele tem um corticoide e tem antialérgico. Ele é uma mistura de remédios, tá? O D é de dexametasona. Esse corticoide, ele não é tão eficaz quanto a prednisolona para as crises de asma, tá? Muitas vezes a dose é muito alta. Então, se puder evitar, evite, porque ele é uma mistura de remédio antialérgico com corticoide que muitas vezes não é efeito bom para o pulmão. Ele tem, enfim,
efeitos bons para outras coisas, tá? Corticóide bom para o pulmão é prednisona e a prednisolona, ok? Então, como saber que o bebê está chiando? É, não tem como saber se não tiver como escutar o pulmão de pertinho. Se você botar o ouvido, você consegue perceber. O aparelho do médico, ele é um aparelho que aumenta o som, né, aquele esteto. Então, os médicos, o enfermeiro, ele consegue ouvir, tá bom? Mas como é que eu percebo que o meu filho está chiando? Pela frequência da tosse, pela intensidade e frequência do catarro que se ouve, tá? E pela intensidade da frequência. Então, a neném está tossindo, está tossindo, está tossindo, está com aquele barulhinho, com certeza ele deve estar com chiado, tá bom? Na dúvida, leva para o pediatra ouvir ou o enfermeiro ouvir, que eles vão te dizer direitinho, tá bom? Aí já está usando o Seretide, 2 jatinhos de manhã. É porque, na verdade, o Seretide, ele tem outras concentrações, tem que ver a concentração que está usando, tá? E a Vamiz é o tratamento exatamente para a rinite, que vai diminuir a adenoide, tá? Então, está sendo certinha a indicação. Talvez tenha que avaliar a dose, tá bom, Paula? Olha, entendeu? Se está usando a bombinha e está usando nebulização, que a nebulização não acelera o coração, e só botar a mão acelera o coração, tá estranho, tá? Por quê? Porque os dois aceleram o coração. O salbutamol acelera um pouquinho, mas não é para acelerar muito. Talvez a dose do salbutamol na bombinha esteja muito alta. Tem que ver a dose certinha, tá? Olha a dosagem lá que eu te passei na aula e tenta colocar a dose mais baixa e ver como o neném vai responder, tá? A nebulização feita na dose certa também acelera um pouquinho, mas questão de 20 minutinhos já passou. Então, a gente nem percebe a aceleração, tá bom? Mas o importante é o seguinte: a nebulização funciona, mantém a nebulização sem problema, tá bom? Ah, que bom, Paulo. Deus abençoe a todos nós. Paulo, a dosagem não está ruim, tá? Então tem que ver o que está acontecendo. A dosagem é boa, tá? Talvez precise aumentar um pouquinho, mas aí tem que ver se realmente precisa. Ou se tem alguma coisa que está atrapalhando essa melhora aí, tá bom? É difícil dizer sem examinar a criança, tá? Mas a orientação e a dosagem não é ruim, tá boa, viu? Tá boa. Mas precisa ver a situação do neném, por que não está melhorando. Alguma coisa está atrapalhando a melhora, tá bom? Precisa rever isso aí. Porque é para ter melhora. Lucimere, ó, tem muita gente que pergunta, eu não posso fazer xarope, tá? Xarope, né, não funciona, principalmente porque o xarope ele não é feito para ser tratado, para usar para tosse, só tosse, tá? Eu preciso usar um remédio que esteja indicado para a causa da tosse. Então, se a tosse é uma rinite, eu tenho que tratar a rinite. Se eu tratar a rinite, vai melhorar a tosse. Se ele tem asma, vou tratar a asma, vai parar a tosse. Se ele tem bronquiolite, eu tratar a bronquiolite, vai melhorar a tosse. Eu dar um xarope qualquer para tosse não funciona. O único xarope, entre aspas, remédio, entre aspas, ou uma substância caseira, que hoje todo médico fala, trabalho científico à prova, e diz, pode usar, é o mel. Mel funciona, mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Criança menos de 1 ano de idade não pode usar mel. Sabe por quê? Porque, às vezes, o mel in natura, aquele que vem na farmácia, ou às vezes vem direto lá da colmeia, ele tem uma certa substância que pode provocar intoxicação em criança pequena. Então, o mel funciona e ajuda, mas para criança acima de 1 ano, bebê, criança pequenininha, não pode, tá bom? Então, precisa saber a causa que tá levando a criança a ter tosse, para eu tratar a causa da tosse, tá bom?
Então, Jaciara, por que o seu menino, sua filha de 8 anos está tossindo, né? Temos que saber a causa, tá? Se todo mundo tem asma, o bebê chia, o outro chia, os pais são asmáticos, muito provavelmente o seu neném provavelmente tem asma. Mas você precisa avaliar a história, examinar a criança, ver como é que é essa tosse, como ela desencadeia, tá? Se ela tem a característica de asma, provavelmente ela tem que usar uma bombinha nas crises, tá bom? Qualquer dúvida, viu, Jaciara, tem uma aula, tá, sobre asma. Dá uma olhadinha lá, já está à disposição, tá bom? Para te ajudar a entender um pouco mais a possibilidade de ser ou não crise de asma que sua filha também tem, tá bom? Se não é asma, tem que ver o porquê que está tossindo por muito tempo. Pode ser uma rinite também, tá bom? Então, Joana, você usou a prednisolona, melhorou as crises de tosse junto com o salbutamol, provavelmente, tá? Resolveu. O que que você fez? Você fez um anti-inflamatório que diminui a inflamação. Diminui a inflamação, ele diminui a causa da tosse, então para. Só que como a inflamação continuou por conta de alguma razão, entrou em contato com algum vírus, pegou um resfriado, ele em contato com cigarro, poeira, alguma coisa, desencadeou. Ou seja, o neném, a criança, tem uma condição que inflama o pulmão. Então, se as crises estão sendo causadas por essa inflamação crônica, que está ali todo o tempo causando a tosse, eu tenho que fazer um remedinho para evitar que tenha crise. Então, tem que usar uma daquelas bombinhas, tá bom? Conversar com o pediatra se não tem indicação. Principalmente se as crises vêm todo mês. Aí tem que usar mesmo, tá bom? Aí tem que ver a escolha mais adequada, tá bom? Para o seu neném. Alguma pergunta, pessoal? Gente, eu fico muito feliz por poder ajudar vocês. Você vê como são muitas dúvidas, há muitas perguntas, né? Muitas situações que vocês passam que muitas vezes ficam sem resposta. Então, por isso que a gente montou esse material todo, né? Essas aulas vão continuar a cada 15 dias, tá? Eu já vou me antecipar aqui, daqui a 2 semanas vamos falar sobre meningite, viu? Então, é um tema muito importante. Nos acompanhe lá no Instagram, nas nossas lives, tá? Para que a gente possa cada vez mais trazer um conteúdo para vocês. Se vocês puderem acessar o manual, é um material extremamente importante, que tem bastante informação, e de qualquer forma, posso deixar as dúvidas com vocês, as perguntas de vocês lá no Instagram para a gente, no direct, para a gente poder responder para vocês. A gente está à disposição, tá bom? A noite sempre vai piorar. Essas tosses de crise de asma, de bebê chiador e da bronquiolite, são todos episódios que pioram à noite, tá? Fazer inalação com soro não faz prevenção, mas diminui o catarro, ajuda a diminuir a tosse, viu, Paula? Pode fazer sim, principalmente no inverno, tá bom? Pessoal, uma boa noite para vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, tá bom? Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Um abraço.